TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje a minha convidada, Sara Freitas Rodrigues, de Gravataí, Rio Grande do Sul, está aqui comigo para contar a história dela, aquilo que Cristo já fez na vida dela. Minha convidada especial aqui hoje. Tudo certo, Sara? Tudo certo. Sara, começa contando um pouquinho para nós como que estava a tua vida no momento que tu conheceu o Senhor. O que tu estava experienciando? Como é que foi essa tua caminhada? O que tu tinha passado que te levou a uma busca por Cristo? Amém. Bom, minha vida, quando Jesus, me resgatou, eu creio que foi um resgate, Porque desde que eu me entendo assim por gente, eu já congregava, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas por alguns motivos, a igreja acabou fechando e a minha família acabou, se afastando e voltando para o mundo, E consequentemente, eu também. Mas no momento assim que Deus me resgatou e que eu senti assim de verdade, que Deus estava ali se comunicando comigo, e falando comigo diretamente, foi num momento bem difícil assim da minha vida, que eu me encontrava numa depressão bem forte, E foi quando eu tinha 18 anos, Na verdade, eu sempre tive isso, dentro de mim, essa depressão, E aí, quando eu fiz 18 anos, começou a ficar muito mais forte por alguns acontecimentos, particulares. E nesse momento que tua família começou a se afastar um pouco do Senhor, tu era bem pequena? Sim, eu era. E aí teve, assim, situações, por exemplo, no teu dia a dia, mesmo estando afastado do Senhor, que tu lembrou de algo que tu tinha conhecido da igreja, que tu lembrava do Senhor? Como é que foi essa tua experiência de estar, vamos dizer assim, afastada do Senhor, Eu me afastei do Senhor, mas eu creio que o Senhor, ele nunca se afastou de mim, Porque mesmo eu comecei a sair muito nova, Então, eu comecei a fazer muitas coisas erradas também muito nova, E mesmo eu fazendo essas coisas erradas, eu sentia que o Senhor, ele estava junto de mim, Mesmo eu não merecendo ali, E mesmo eu não estando buscando ele, Ele estava ali junto de mim. Então, assim, eu sentia que mesmo eu estando em lugares errados, eu sempre sentia, sempre vinha na minha cabeça que não era para mim estar ali, que não era para mim estar fazendo aquelas coisas, mas eu não conseguia, eu não tinha força, para sair daquilo, porque aquilo já tinha me dominado. Isso era a minha realidade. A gente tentou em outras igrejas, eu e minha família. Eu me batizei na Igreja do Senhor Jesus Cristo com 12 anos, num encontro geral. E a minha Dinda e meu Dindo, eles me levavam até na igreja de Canoas, Porto Alegre, Mas depois, quando eles foram designados para outra cidade, eu fiquei meio que por mim, Minha Dinda sempre tentava se comunicar por mensagem, Mas eu naquela fase de meio rebelde, Então eu nunca, assim, dava muita entrada para ela, E ela sabia todos os traumas que eu tinha sofrido, passado. Então ela sempre estava ali tentando, levar o Senhor para mim. E tem sempre aquele ditado, que quando a gente volta para o Senhor é porque alguém pagou um preço, Além de Deus, E a Medinda eu creio assim, que foi uma pessoa que pagou muito preço em oração por mim, pela minha família, Eu creio que o Senhor, assim, usou muito ela para nos trazer de volta para o caminho do Senhor, E quando tu tava nessas experiências, assim, que tu trouxe agora, que tu teve, de sentir que tava fazendo algo que não agradava o Senhor, mas que era a tua realidade no momento, como tu falou, tu tinha, assim, essa ideia de que em algum momento tu iria querer mudar a tua vida, de que aquilo ali não era pra ti, de que aquilo ali ia ser algo momentâneo. O que se passava na tua cabeça nesse momento? Sim, na verdade, o que eu mais sempre quis, era conseguir voltar para Deus, Porque eu sempre senti... Claro, a gente sabe que a gente não sente ainda o amor ágape, Mas que a gente sente o amor natural ainda, Então eu creio que eu sempre tive, assim, esse amor, digamos, natural pelo Senhor, Então eu sempre vi, assim,
Jesus na minha vida, Cristo na minha vida, então eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse anseio e era o que me trazia paz. E mesmo eu estando no mundo, né, eu nunca deixei de orar, né, eu sempre estava a todo instante conversando com Deus. Sim, buscava ainda aquela comunhão com o Senhor. Sim, sempre tentei buscar. Só que como eu tava, né, muito assim no mundo e já tinha perdido o controle, né, mesmo eu querendo, todo instante eu queria, né, eu pedia para Deus, só que eu não tinha força, né, para sair daquilo. E aí o que foi que aconteceu, assim, que tu viu que foi um divisor de águas que mudou a tua mente ou que te deu uma força para te conseguir se aproximar do Senhor? Então, com 18 anos, né, eu tava na casa da mãe do meu marido, que na época era namorado, e eu já tava tendo, né, várias crises de ansiedade decorrentes, né, muito forte, de, tipo, eu ter que ir pro hospital, porque eu achava que eu ia morrer assim mesmo, né, porque a todo instante era a sensação que eu tinha, né, quando eu tinha essas crises fortes de ansiedade. E aí eu tomava remédio e às vezes eu vomitava o remédio, porque daí eu ficava tão ansiosa que nem o remédio parava no estômago, né? E aí eu sentia assim os meus nervos todo repuxar, assim, uma coisa muito ruim mesmo, uma sensação bem ruim, que tipo, só o que vinha na minha cabeça era que eu precisava, né, parar com aquilo, mas o que o inimigo colocava na minha cabeça é que eu só conseguiria sair daquilo, né, se eu cometesse, né, o suicídio, me matasse, né. Então, assim, eu comecei a ter muito esses pensamentos, né, e eu também fui usuária de cigarro, né, então por muito tempo comecei a fumar nova, porque eu comecei, né, minha família toda se desviou, e aí minha família toda fumava, então eu, né, na minha cabeça, tipo, se eles podem, eu também posso, né, a gente sabe que não é uma justificativa, né, mas é o que passava, assim, na minha cabeça, né, e o cigarro, ele foi uma saída, assim, né, que eu não me alimentava, eu não fazia nada, eu só fumava, né, então um dia eu tava fumando, né, de noite, e aí começou, tipo, a me dar uma crise bem forte. E aí o meu marido, ele sempre vinha, né, pra me acalmar, pra me ajudar. E ele não gostava que eu fumasse, né, ele não fumava, então ele sempre tentava, né, falar pra mim parar com aquilo, que aquilo não tava me fazendo bem. Mas era a única coisa, assim, que me aliviava, aquela minha dor, aquela minha raiva, tudo que eu sentia, o cigarro, ele meio que confortava e camuflava, né. E aí eu fumando, eu ouvi assim o Senhor falar comigo, né? Dizendo que se eu não, né, escolhesse naquele momento, naquele instante, né, entregar minha vida para Ele, eu não teria mais nenhuma outra chance, né? Então eu senti assim, era uma coisa surreal, assim, que só acho que só quem vive consegue entender, porque era uma voz que vinha de dentro para fora, assim, e é uma voz assim que trazia um temor, uma sensação muito estranha, mas que ao mesmo tempo ela te confortava, né? Então ali naquele mesmo instante, né, eu falando, né, com o Senhor, eu ouvi Ele, né, literalmente, sim, nitidamente eu ouvi. Então, desde aquele instante, eu já mandei mensagem para Medinda, né, pedindo para ela me ajudar, porque eu não conseguiria sozinha. E ela sempre tentava, né, me ajudar e sempre me convidava para fazer o material, né, o Livre-se da Depressão. E eu sempre falava que ia fazer, mas eu sempre achava um jeito de fugir e nunca fazia, né. Mas naquele instante ali que Deus falou comigo, eu chamei ela e perguntei se a gente podia fazer, que agora ia ser real, que eu ia aceitar mesmo, não ia mais deixar pra lá, né, que eu queria aquilo. Daí contei pra ela tudo. E aí a gente começou a fazer o material, né, o Livre-se da Depressão. Como é que vocês faziam esse estudo? A gente fazia online, uma vez por semana. Tipo, uma semana eu lia o material, um título ali, um capítulo. E aí, uma vez por semana, a gente compartilhava ali o que eu entendi. Daí eu desabafava com ela. E eu até tinha sido encaminhada, né, pro psicólogo, psiquiatra. Só que eu não cheguei aí porque o Senhor nunca, mesmo eu estando desesperada, o Senhor nunca me deu paz de fazer isso.
Então, o que o Senhor me tocou foi de aceitar, né, fazer o material. E aí eu me lembro, assim, né, que no começo, eu mesmo, né, tendo tido essa experiência com Deus, eu ainda tinha as crises de ansiedade, né, e aí eu me lembro que a minha Dinda começou a me mandar várias orações do aplicativo Pão de Judá, né, que é o Calçado da Paz, o Livre-se da Depressão, Livre-se do Vício. Então, tipo, a partir do momento que Deus falou comigo, eu parei de fumar, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca, nunca mais senti vontade. E toda vez que eu sentia vontade, eu fazia a oração de livre-se do vício. Então, tipo, a oração, ela é um remédio, né? Toda oração é um remédio. Quando eu sentia ansiedade, eu fazia o calçado da paz. Então, eu comecei a comer muito, sabe? Me alimentar muito, muito, muito. Quando a gente tá no desespero, né? A gente acaba fazendo isso, né? Verdade. E eu senti, assim, o Senhor tendo uma longanimidade comigo muito grande, porque a minha cura, ela foi muito rápida. E aí, a gente fazendo esse material, no começo, eu não sentia muita vontade, né? Confesso pra ti, que eu não sentia, assim, vontade, porque a carne, né? Ela não gosta, né? De ouvir aquelas verdades que o livro fala, né? Que a depressão, ela nada mais é do que tu tá afastada de Deus, né? E é uma forma de Deus te trazer, né? E eu nunca vou me esquecer uma frase que eu ouvi, né? Que a gente pensa que a gente vem pela dor, né? Mas na verdade não é pela dor, é pelo amor de Cristo, né? Porque se Deus, ele causa aquilo ali em nós, é porque ele nos ama e ele quer que a gente se volte a ele, né? Isso que tu falou de, às vezes, não ter vontade, né? Isso é bem normal, né? E às vezes a gente pensa que com o Senhor a gente vai achar, assim, algo mágico, que eu sempre vou estar motivada e que aquilo vai tomar conta de mim e não vai ter esforço da minha parte, né? Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Como que a gente olha pro Senhor e pensa tudo assim muito as dádivas que ele faz, né, os milagres, e acaba concluindo que quando eu fizer algo pro Senhor vai ser dessa forma, assim, tudo muito mágico, né, como se fosse por um passo, né, e eu vou resolver tudo, quando na verdade essa decisão que tu tomou, como tu disse que naquele momento tu decidiu, tu já foi tomando os primeiros passos necessários, né, para que houvesse uma mudança, e depois continuou com aquilo ali, né, com aquela disciplina que veio do Senhor para que tu pudesse continuar com o estudo, continuar com essa comunhão, né, que é importante nesse momento. Porque, de fato, né, a gente não vai sentir, assim, talvez acordar completamente bem, querendo fazer as coisas do Senhor, querendo fazer tudo diferente. E como tu falou, é importante começar a colocar esses materiais à nossa volta, né? Que, como tu disse, né, sentiu uma vontade novamente, né, viu aquilo voltando, tu já sabia o que fazer, né? Não era algo que no momento... Porque às vezes acontece isso, né? Ah, o Senhor me trouxe uma libertação, mas aí no momento que eu recebo de novo, tenho de novo aquela vontade, eu não sei lidar com aquilo, né? Então, esses materiais, o auxílio, né, de alguém te dando os passos, te trazendo a palavra, te dão esse foco, né, de tu entender que é só eu orar, é só eu ir para tal material que o Senhor vai me auxiliar, né? E como é que foi, assim, no teu dia a dia que tu começou a ver as mudanças de ter aceito Cristo de maneira real mesmo? Bom, a minha mudança começou quando eu conseguia dormir em paz, né? Porque quando eu estava passando por aquele processo ruim, eu não tinha paz para dormir, né? Porque eu achava que se eu dormisse eu não acordaria mais, né? E aí a partir do momento que eu decidi de começar a buscar a Deus, né, de novo, e deixar Deus me curar, né, os meus pensamentos que eu tinha antes, né, porque antes eu fazia orações contrárias para o Senhor me levar, porque eu não suportava mais aquela dor, né, e quando eu voltei, né, o Senhor me trouxe de volta para a presença dele, eu comecei a temer, porque eu fazia aquelas orações contrárias, né, mas aí o Senhor me deu paz, né, porque daí, através do estudo, eu fui reconhecendo que tudo aquilo ali era uma armadilha de Satanás, né, para tirar eu do meu foco, né? Porque daí vinha pensamentos tipo, se tu continuar, né, tu vai morrer, né? Tu prefere morrer do que continuar, né? Então vem aqueles pensamentos que pode parecer besteira, mas na hora ali daquele processo, né, a gente teme, né? Porque antes fazia oração para aquilo acontecer, mas quando o Senhor me trouxe a lucidez de volta, eu comecei a temer porque eu tinha pedido aquilo, né? Mas aí o Senhor veio me trazendo a paz, né? E eu entendi que
só Deus pode dar e tirar a vida, né? Que eu não precisava temer aquilo. Porque nem Satanás pode tocar na nossa vida se Deus não permitir, né? Então foi assim, uma coisa assim, muito rápida, né? Porque daí eu já comecei a parar de tomar os medicamentos, né? Eu não tomava mais, né? E eu me alimentava, eu buscava sempre. Daí eu me mudei, né, com meu marido, e aí a gente começou a ir no grupo familiar. Daí eu descobri que tinha igreja aqui, né? O pastor Célio e a esposa dele, Fábio, me acolheram muito, né? E estavam sempre me levando para o culto, para os grupos familiares, sempre me ajudando, me ouvindo, me explicando, tirando as dúvidas. Então, tipo, eu tive, assim, um apoio, assim, muito grande do corpo, né? Isso Deus, faz ele diferença, não né? faz muita diferença, né? Porque eu creio, assim, que eu, por ter passado em outras congregações já, né? Eu cheguei a passar por traumas em outras congregações, porque as pessoas, elas são muito racionais, né? Elas não agem assim de forma como elas não pensam assim de tipo, vamos acolher, né? E na Igreja do Senhor Jesus Cristo isso é diferente, né? Porque em outros lugares tem muito julgamento, né? Não que aqui não tenha, né? Todos nós somos seres humanos, a gente erra, né? A gente sabe que esse espírito ele habita dentro de nós ainda, né? Mas a gente tem assim um acolhimento, né? A gente sente assim o amor do corpo de Cristo, né? Porque isso é o que é mais ministrado, né? Sim. Que a gente tem que apoiar uns aos outros, a gente tem, né, que alimentar uns aos outros, né? Principalmente quando é bebê espiritual, né? Então eu me senti assim muito acolhida e em nenhum momento eu fiquei desamparada, né? Então isso me ajudou mais ainda no meu processo, né? E fez eu querer cada vez mais a me alimentar, né? A querer estar presente nas reuniões, nas coisas, né? E eu sei, assim, que a gente tem, né, às vezes aqueles momentos de a fé dar uma esmorecidinha, né? Porque vai relaxando, mas aí o Senhor vai ali dar uma apertadinha, né, no sapato e a gente, né, por tá passando por aquilo, volta rapidinho, né? É verdade. E é muito engraçado porque quando, né, eu ia assim meio que dar uma descansada, né? O Senhor sempre me apertava na minha ansiedade, né? Daí eu sabia que se eu tava ansiosa é porque eu tava saindo do ritmo, né? Ficou Então, um alerta. Isso, né? Porque o Senhor diz, né, que ele abre a ferida, ele ata a ferida, mas fica ali a cicatriz, né, pra gente lembrar de onde que Deus nos tirou, né? Então, a gente nunca pode achar que a gente vai conseguir ser independente, né, do Senhor. E principalmente, né, até a dica do mês, né, a consagração fala isso, né? Que a gente não vai conseguir chegar nesse nível, né, se a gente tentar pela nossa força natural, né? A gente tem que reconhecer de fato, né, o amor de Deus para que a gente consiga, né, fazer a nossa fé, né, e a consagração ir para fora, né, e a gente mostrar isso para as outras pessoas que também estão necessitadas, que também estão com fome, né, e que também estão sem força para buscar a Deus, né. Sara, Então, se tu fosse ajudar, assim, alguém que estava na mesma situação que tu, o que tu falaria, assim, para que ela tenha esse discernimento também de que na busca do Senhor há realmente uma cura definitiva, né, para todo o mal que é a depressão, a ansiedade, né, e tudo mais? Bom, o que eu falaria, né, que eu sei que o processo, ele é bem doloroso, né, mas a gente sabe, né, que para a gente conseguir desfrutar, né, das bênçãos do Senhor, a gente tem que passar por isso, né, porque a recompensa, ela é muito valiosa, né, mas que não venha desistir e nem ter medo, né, porque Deus, ele não é um Deus de medo, né, ele é um Deus de amor, então se ele te escolheu, né, se ele escolheu te tirar da onde tu tá, né, desse sofrimento, dessa angústia, é porque ele já tem toda ali a obra feita para ti, né? Então, através assim do material, ele é um remédio, né? Mas o remédio ele não vai entrar na tua boca sozinho, né? Tu tem que ir até o remédio e colocar ele na tua boca e assim é o material, né? Tu tem que ir ali, tu tem que buscar, tu tem que ler, tu tem que ingerir aquele remédio, né? E aí aquele remédio vai fazer um efeito, né? E não vai ser por força humana, né? Vai ser por uma força espiritual que vem de Deus mesmo.
Sara, muito obrigada aqui pelo teu compartilhar, né, de contar pra gente como é que foi essa tua experiência com o Senhor, de momentos de cura, né, momentos que foi íntimo teu com Cristo. Obrigada por contar aqui pra gente, porque com certeza dá um norte, né, pra quem tá ouvindo, saber também, né, poxa, eu tava sentindo a mesma coisa que a Sara, agora eu já sei o que eu vou fazer, né, pra que isso venha a ser solucionado, né, como é que eu devo agir, qual é o primeiro passo, né, quando eu sinto esse chamado de Deus novamente, né. Então, eu agradeço muito por ter compartilhado com a gente e com certeza edificou a todo mundo. Eu que agradeço, Ana. Espero ter ajudado a alguém, né, que esteja passando por isso. E a gente agradece também a todos que acompanharam aqui o testemunho da Sara. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.